Que a graça do nosso bom Deus continue ministrando aos nossos corações, né? Então, a última vez que eu preguei foi no dia de Pentecostes, e ali eu preguei sobre o Espírito Santo, o que eu senti, terminei o sermão e não consegui terminar. Eu falei que tinha 4 pontos ainda, né? E alguns até disseram, podia ter continuado, mas vou compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, agora para essa mensagem também, mais uma vez ligado ao Espírito Santo. Quando eu preguei a primeira mensagem, o texto base foi de João capítulo 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o auxiliador, não virá para vocês. Jesus tentando e procurando abrir os olhos dos seus discípulos, para que eles entendam que se ele fosse para o céu, eles não perderiam nada. Eles inclusive tinham um ganho. Seria melhor, diz Jesus, é melhor que eu vá. Tão especial é o Espírito Santo. E mais especial é a dinâmica do Espírito Santo na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. O título que eu coloquei é O Espírito Santo, bem diferente do que eu pensava. A gente vai descobrindo coisas à medida que o tempo passa, também com relação a Deus e a dinâmica de Deus nas nossas vidas. E Deus é tão bom, Ele tem tanta paciência, Ele nos vai ensinando. E uma das coisas sobre as que eu quero falar, sobre a importância de entendermos o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, e não apenas uma força, um poder. Isso é muito importante. Eu acredito que na cabeça todo mundo sabe. Desde que eu estou na escola dominical, já ouvi falar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade de Deus. Ok, está tudo ok. Existem certos grupos que não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma influência e um poder. Entre eles estão os testemunhas de Jeová. Mas a Bíblia ela é muito, muito clara e nos deixa por dezenas de versículos claríssimo que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Porque ele tem a característica de pensar, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo deseja. E isso é característica de uma pessoa. A força, ela não pensa, ela não sente, ela não quer. O Espírito Santo, ele trabalha como uma pessoa. A Bíblia diz que ele ensina, ele faz lembrar, ele dá testemunho, ele abre os olhos do mundo, ele guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele ouve, ele fala. E assim tem muitos textos e histórias onde a gente vê essa dinâmica do Espírito Santo, que é a dinâmica de uma pessoa, e não de uma força. E o Espírito Santo também é tratado como uma pessoa. A gente pode entristecer o Espírito Santo. A gente pode abafar o Espírito Santo. A gente pode pecar contra o Espírito Santo. A gente pode provar o Espírito Santo. Tudo isso são características de uma pessoa. E eu tenho todos os textos bíblicos para tudo isso que eu disse. Mas não é sobre esses aspectos que eu quero entrar hoje. Mas fortalecer esse aspecto de que ele é uma pessoa. Se eu perguntar para vocês qual é o versículo ligado ao Espírito Santo que vocês mais conhecem, possivelmente vai ser Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia,
Samaria e até os confins da terra. E um dos versículos sobre os quais mais ouvimos pregações também, sobretudo em culto de missões ou quando falamos de evangelismo, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos dessa força para podermos levar o evangelho adiante. E é verdade, está certo. E eu percebo na minha vida quantas vezes o meu desejo é por essa força, é por esse poder. Senhor, dá-me o teu poder, dá-me a tua força. E muitas vezes ligado com esse aspecto. E é talvez o aspecto que mais levantamos, ligado ao Espírito Santo. A força, o poder, os dons que Ele dá para que eu possa ministrar e exercer algum ministério. Interessante que nenhum de nós quer ser fraco. Está na nossa natureza, nós queremos ser fortes, nós queremos ser alguém. E nós queremos força, nós queremos poder. E aí é fácil a gente confundir as coisas. E em Mateus 7, Jesus menciona um grupo de pessoas, e Ele não diz só um grupo, Ele diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não fizemos muitas curas em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Jesus diz: nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Isso é um alerta que Jesus dá. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui claramente que existem pessoas que estão usando do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Porque essas coisas, no nome de Jesus, só podem acontecer pelo poder do Espírito Santo. Muito poder, muita coisa acontecendo, mas reprovados. Reprovados. Por fora, muito poder, mas por dentro, nada. Por dentro, a coisa está feia. Por dentro, são chamados fazedores de maldade, ou até iniquidade. Pessoas que vivem numa obediência aberta no seu interior, ninguém sabe disso. No seu interior, numa desobediência aberta contra Deus, mas agraciados alguma vez com o poder de Deus, fazem uso, e às vezes até diante das pessoas são grandes homens. E quantas vezes saem escândalos por aí, onde a gente diz: mas não é possível que esse homem de Deus, tão poderoso, que seja tudo tão podre dentro da vida de uma pessoa dessas. É possível. E Jesus nos alerta. Tem uma outra história que está em Atos 8. Atos 8. Ali, Atos 8 começa uma perseguição. Filipe vai para Samaria e começa a pregar. Orar pelas pessoas, as pessoas se convertem. As pessoas são curadas, demônios são expulsos. Acontece alguma coisa maravilhosa ali pelo ministério do Filipe. E ali tem um homem que é chamado de Simão. E a Bíblia diz o segundo: o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. E aí chega Pedro e João para Samaria, porque havia acontecido tudo isso, mas o Espírito Santo não havia descido. O Espírito Santo estava usando o Filipe de uma forma sobrenatural e tremenda. E agora Pedro e João começam a impor as mãos sobre as pessoas que creram, e o Espírito Santo vem sobre elas. Quando o Simão vê isso, veja versículo 18: vendo Simão que o Espírito era dado por imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse:
dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Um homem que a Bíblia diz que creu, foi batizado, está caminhando juntinho aqui com o Filipe, um homem de Deus. E agora ele está caminhando juntinho com o Pedro e o João, tem mais poder ali. E aí ele oferece até dinheiro, ele diz, olha, eu posso até dar mais do que os outros. Me deem esse poder. E Pedro só diz para ele, você não tem parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, arrepende-te. Poxa vida, mas parece que tudo tão jóia. E o que ele quer? Ele só quer que as pessoas tenham o Espírito Santo. Mas ele mesmo não quer o Espírito Santo. Ele quer o poder. Ele quer continuar mostrando e fazendo grandes coisas para que as pessoas olhem e vejam ele. Por fora, grande homem, mas por dentro, nada. Um vazio, um oco. E sabe, uma coisa nós precisamos aprender. Deus está muito mais interessado em quem eu sou, falando do interior, do que aquilo que eu faço para Ele. Nós nos concentramos muito naquilo que nós fazemos para Ele e que normalmente as pessoas veem, aplaudem. Mas Deus, Ele está muito mais interessado numa transformação interior, em primeiro lugar. Porque também é a partir da transformação interior que a obra que Ele quer fazer através de mim vai ser muito mais acertada. Vai ser uma obra com um efeito muito maior e muito mais duradouro. Por isso, não o poder, mas a pessoa do Espírito Santo que dá poder no seu devido tempo. É muito importante que cada um de nós tenha o Espírito Santo. Entenda que o Espírito Santo é uma pessoa. Vejam que Jesus diz em João 14,16 para os discípulos. Ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro auxiliador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Umas traduções dizem conselheiro, a palavra grega é paracletos, defensor, auxiliador, consolador. E ali, vejam bem, Jesus está dizendo, eu até aqui fui o auxílio de vocês, fui esse amparo de vocês, agora vem o outro. E olha o que ele diz, para estar com vocês. Para estar com vocês. E a palavra estar aqui, no grego é uma palavra que significa ficar, estar junto, permanecer, onde é que eu estou? Morar e habitar. É isso que Jesus está ensinando a eles sobre o Espírito Santo. Eu vou, vocês me veem, e o Espírito Santo virá. Vocês não vão ver o Espírito Santo, mas ele vai estar com vocês. Esse com indica relacionamento. Os discípulos tinham experimentado uma grande transformação naqueles 3 anos nas suas vidas, através do relacionamento com Jesus. E o relacionamento com Deus sempre nos transforma. E agora, ele está dizendo, esse relacionamento não é quebrado aqui. Esse relacionamento continua através do Espírito Santo. Através da pessoa do Espírito Santo. Paulo diz, andem no Espírito, ou vivam no Espírito. A gente muitas vezes não entende o que é isso.
Isso quer dizer exatamente isso. Viva nessa dinâmica, nessa comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E eu muitas vezes, vamos dizer, a gente sabe isso, teoricamente ele é uma pessoa. Mas quantas vezes nós só nos relacionamos com ele como um poder, que quando me falta eu peço, e pronto, quando eu ganhei, vitória, ok. Quantos de nós sabemos bem que nós só nos convertemos e entregamos o nosso coração para Jesus pela ação do Espírito Santo? Ele nos convenceu do pecado. Ele nos convenceu que Jesus morreu numa cruz, derramou o seu sangue, é o único meio para nos limpar do nosso pecado e para termos comunhão com Deus. E Ele fez com que eu pudesse nascer de novo para uma nova vida. E até ali nós vamos com o Espírito Santo. E depois disso, agora é o Pai, o Filho e a Bíblia. É tudo ótimo, Pai, o Filho, a Bíblia também. Mas se o Espírito Santo não me ensina, não abre os olhos, nem consigo entender o que a Bíblia diz. O Espírito Santo é uma pessoa. E é sumamente importante que eu me conscientize que desde o momento em que eu nasci de novo, Ele está do meu lado e Ele está em mim, porque essa é a promessa. E o Filho e o Pai estão comigo. Mas faz toda a diferença quando você entender que o Espírito Santo como uma pessoa está caminhando junto com você. Você nunca vai ser um crente domingueiro só. Vai deixar de ser um crente domingueiro. A pessoa é um crente domingueiro porque não conhece a dinâmica do Espírito Santo de que Ele está comigo todo o tempo. Para me aconselhar, para me consolar, para me ajudar, para me ensinar, para me corrigir. Isso é dinâmica. Uma outra área que está ligada a essa, que também é importante e que nós muitas vezes entendemos mal, é o enchimento com o Espírito Santo. A Bíblia diz, e todos foram cheios com o Espírito Santo, em Atos, várias vezes, pessoal da igreja. E depois diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, Paulo, Estevão, e em Efésios 5, versículo 18, diz, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. O Espírito quer nos encher. De quem é a responsabilidade para ser cheio? Nossa. Encham-se do Espírito Santo. E nós entendemos muitas vezes a questão do Espírito assim como um copo. Coloquei metade do copo com água, agora eu tenho metade de um copo com água. Encho o copo, eu tenho um copo cheio de água, eu tenho mais ou menos água. E aí muitas vezes nós nos confundimos e achamos também, eu tenho mais ou menos do Espírito Santo. Não é possível. Não é possível ter mais ou menos do Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Ou você tem 100% do Espírito Santo ou você não tem. O ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia vai aparecer como uma capacitação que o Espírito dá naquele momento para aquela pessoa. O Antigo Testamento, cheio do Espírito Santo para fazer o trabalho no tabernáculo. Pedro, cheio do Espírito Santo na frente do Sinédrio, falou que deixou os religiosos ali assim, boquiabertos. Mas a questão do Espírito Santo, ele tem um outro aspecto bem importante. E esse é o de que o Espírito Santo, ele quer influenciar a minha vida, influir para dentro da minha vida. Ele não é líquido, mas é assim ele quer transformar e ele quer controlar a minha vida. Ele quer assumir a direção na minha vida. Mas essa é uma das coisas mais difíceis de entregar. Eu também no carro, eu gosto, quando eu estou no carro eu gosto de dirigir. A maioria dos homens acho que é assim. E as mulheres, a maioria está feliz, pode ficar sentado do lado. Não sei se na vida também nós homens é que temos a maior dificuldade para entregar o comando para o Espírito Santo, para que Deus comande a nossa vida.
Mas Ele é aquele que pode dar sentido à nossa vida, transformar a nossa vida para que ela fique linda e gloriosa. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é majestoso. Ter o Espírito Santo na vida é um privilégio tremendo, tremendo. Agora, deixar ele dominar a minha vida é muito melhor, porque eu não sei o que faço. A nossa vida, ela é cheia de quartos ou departamentos. Ali está o departamento da família, departamento do trabalho, o departamento das amizades, o departamento do meu tempo livre, o departamento mais ligado à igreja, ao meu ministério, e assim tem inclusive outros departamentos. Assim é a vida de cada um de nós, com vários aspectos. Mas a chave de cada um desses quartos está na tua mão. E por natureza, nós, sem Cristo, é que dominamos cada uma dessas áreas segundo aquilo que nós achamos. E aí vem o Espírito Santo, deixa entrar. E ele vem com muito cuidado. Uma pequena história de como as coisas, de como o Espírito Santo não age. Quando Denise e eu casamos, mais ou menos um mês depois, na nossa porta, sem anunciar, sem falar nada, estava uma tia-avó minha. Era uma mulher muito querida, ela queria ajudar, e ela ajudou muita gente na profissão que ela teve. Ela era solteira, mas achava que tinha que ajudar os casados a terem uma vida melhor de casado. Então, ela bateu na nossa porta lá e, ok, tia está lá. Deixamos ela entrar na sala, conversamos uns 5 minutos, aí ela levanta. Aí ela vai para a cozinha. Abre a porta lá e vai para a cozinha. Ela olha a cada canto, como é que está a pia, como é que estão as coisas aqui na cozinha. Aí ela não se contenta com isso, abre a porta, né, do armário lá, as gavetas, tudo ela foi dar uma olhadinha lá para ver como é que as coisas estavam. No início eu ficamos assim, meio assustados. E aí, não era suficiente. Aí quando foi, ela abriu a porta do banheiro, foi para o banheiro, mas não porque ela estava com necessidade. Ela foi lá para ver como é que estava o banheiro. Estava tudo limpinho, estava tudo arrumado. Ok, nós morávamos na casinha pequenininha ali, que era dos Jansen. Era bem pequenininha. Aí quase viu toda a casa, né? Não, ela queria ver o quarto de casal. E aí também abriu a porta, entrou, como é que está a cama, está feita, não está? Como é que estão as coisas aqui? Abriu também lá, guarda-roupa, tudo. Como é que está tudo guardadinho aqui? Tudo controladinho. E depois, então, ela disse aquilo que ela gostou e aquilo que precisava melhorar. Não sei se vocês têm uma tia assim. Ela já faleceu há muito tempo, por isso eu uso esse exemplo. E ela era uma pessoa querida, mas ela tinha esse jeitão. O Espírito Santo, ele não age assim. Nós muitas vezes até pensamos que o Espírito Santo age assim. Mas ele não age. Depois, se eu tiver tempo, eu vou entrar um pouquinho nisso também. Porque quando ela veio depois, a outra vez, nossa, a gente não queria mais abrir a porta. Claro, porque nunca está tão bom como ela quer que esteja. Sempre vai ter alguma coisa para criticar. Deixa ela lá fora. A gente não gosta de alguém que fica lá só xeretando e assim por diante. O Espírito Santo não é assim. Nós muitas vezes entendemos Deus e o Espírito Santo assim, mas ele não é assim. Ele é um gentleman, ele é paciente, ele é muito cuidadoso na maneira como ele faz as coisas. Ele muitas vezes espera e a gente bate a cabeça e a gente sofre, porque as áreas da nossa vida não estão em ordem muitas vezes. E a chave está na nossa mão para abrir a porta. Já lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz o quê?
Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é a maneira de Deus fazer as coisas. O trinco está por dentro, não por fora. Eu é que tenho que abrir. E aí nós muitas vezes deixamos o Espírito Santo entrar na sala, que é um lugarzinho assim que está mais arrumadinho sempre, né? E deixa lá. Fica lá, às vezes por décadas e décadas, e nós não vamos para frente. A nossa vida interior não é trabalhada. Nós às vezes até assumimos responsabilidades na igreja ou lá fora, mas a nossa vida, como é que está? A pessoa do Espírito Santo, ele está do teu lado, ele está em você. Ele mora, como Jesus diz, quando ele usa a palavra ali, vai estar com vocês, em alemão, bleiben. É um morar, é um viver. Imagine se você estivesse numa situação agora difícil, e bem difícil, perdesse a tua casa, e tudo o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul acontecesse para você. E eu tenho uma casa grande, com muito espaço, cheio de quartos e tudo isso aí, eu te convido e te deixo aonde? Só naquele cantinho lá na frente. Esse é o teu canto. Quando tem comida, eu levo o prato lá. Quando você tem que ir para o banheiro, eu levo o pinico lá. É tudo lá. Você não se sente bem. Você não vai se sentir confortável nesse lugar nunca. O Espírito Santo, ele se sente confortável e bem quando nós abrimos as portas de todas as áreas da nossa vida para que ele também possa morar lá e nos ajudar a que a gente possa resolver muita coisa ali. Romanos 8:26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A palavra para ajuda aqui, sabe o que é? É pegar na outra ponta. Eu pego ali e ele pega aqui. Não é aqui o Espírito Santo, bom, entra, agora arruma a minha vida, Senhor. Não é assim que ele faz. Ele caminha comigo, vai olhando para cada uma das áreas e vê lá que eu preciso ser mais manso com a minha esposa, mais paciente com os meus filhos, mais bondoso com os que trabalham comigo, mais amoroso com as pessoas que são da baixa sociedade, que são rejeitados por muitos outros. E assim ele vai entrando em cada área e vai me mostrando, mas ele vai trazendo luz para dentro. E aí, sempre o arrependimento é a minha parte. E dizer, realmente não está bom como eu estou tratando o meu cachorro. Como eu estou tratando a minha vaca, porque até isso ele trabalha. Até como eu trato o meu trator. Por quê? Porque ele é perfeito na sua maneira, e quanto mais nós vamos caminhando com ele, mais isso vai acontecer. Pessoa do Espírito Santo comigo. Mas a minha vida vai sendo limpa e purificada. Há anos eu ouvi uma história de um jovem que se converteu e que gostava muito de filmes, e na época não tinha muito na televisão, era só no cinema. Ele se converteu e ficou inseguro, será que eu posso ir para o cinema assistir filmes? E aí ele foi para o pastor e falou, pastor, será que eu posso ir para o cinema assistir filme? O pastor falou, eu acho que você pode, mas agora você não caminha mais sozinho, né? Agora você abriu a tua vida para Jesus e você caminha com Jesus e o Espírito Santo contigo. Aí ele foi para o cinema, chegou lá, comprou, pediu 2 tickets. A mulher falou, mas eu só estou vendo um. Ele falou, você está vendo só um, mas o outro está aí também. Ele estava mais longe do que muitos de nós. E aí ele entra no cinema e vai assistir o filme. 7 minutos depois ele sai correndo do filme. E diz, não, isso aqui era muito feio para que Jesus estivesse vendo aquilo. É interessante. Quando você entra na internet e fica ali, e você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa que está do teu lado, vendo tudo aquilo ali, você vai ver como as coisas começam a ser filtradas.
Quanta coisa você não vai olhar mais, quantas coisas você vai deixar, não porque ele está ali te criticando e te dizendo, né, quão ruim você é, só pela pessoa santa que está ali do lado. Ele não faz isso para nos deixar mal, para nos tirar os prazeres e assim por diante, mas para nos mostrar e nos levar aquilo que realmente vale a pena e que realmente tem vida. E ser cheio do Espírito Santo significa isso. Abrir todas essas áreas para que o Espírito Santo possa entrar. E hoje ele me mostra isso no meu tempo vago, ou no meu casamento, ou no meu trabalho. Amanhã ele mostra alguma outra coisa. E assim ele vai trabalhando devagarzinho, quando eu estou consciente, sobretudo quando eu abro a Bíblia. E vou lendo, muitas vezes ali eu vou vendo coisas na minha vida que não estão em ordem. E caminhar com Ele, andar no Espírito, viver no Espírito é isso. Essa consciência plena, Ele está lá. Dentro da cultura popular, todos nós temos um anjo da guarda. Quantos estão felizes da vida e creem, eu tenho um anjo da guarda? A Bíblia nunca fala de um anjo da guarda. A Bíblia sempre fala de plural de anjos. Eu tenho um monte em volta de mim. Sobretudo quando eu estou de moto. E eles cuidam. Claro que eu tenho que cuidar também. Mas é muito melhor a presença do Espírito Santo comigo e em mim. E sabe que existem dentro desses quartos e departamentos da nossa vida, departamentos que a gente não quer abrir. São aqueles dos nossos pecados prediletos, onde nós queremos ter domínio. Vícios. Tem gente que está há 30, 40 anos caminhando com Cristo, entregou a sua vida a Deus e continua amarrado, fazendo coisas escondidas. E não consegue se libertar. E já tentou de todas as formas e não vai conseguir. Porque a carne só é mortificada pelo Espírito. A carne nós só vencemos pela ação do Espírito Santo. E não na nossa força. Em que eu digo, confesso e digo, Senhor, é isso. E vai acontecer talvez 1, 2, 3, 5 vezes. E Ele vai estar paciente para me ajudar a vencer todas essas coisas. Porque Ele quer limpar e nos purificar. A dinâmica dele em nós é uma dinâmica maravilhosa. Para concluir, algo que eu aprendi, que para mim ficou muito importante, porque eu sempre tive assim um pouco medo da voz realmente de Deus e do Espírito Santo, no sentido de que, pois é, que você errou de novo. Aqui, quantas chances eu já te dei? E aí você desanima, e aí você não vai para frente. Baseado em João capítulo 16, versículo 8, que diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos que essa é a obra do Espírito Santo, convencer do pecado. Eu me lembro de uma pregação, não me lembro porque eu não estava aí, eu só li a respeito, de Jonathan Edwards. O Espírito Santo veio com tanta força e convencimento de pecado, que na pregação desse homem as pessoas se seguravam nas colunas que tinha dentro da igreja, e se seguravam porque viram que como embaixo o inferno estava se abrindo, elas estavam caindo para dentro. Um convencimento total de que eu estou completamente perdido e o meu destino é o inferno. E é muito importante que a gente tenha esse convencimento. Eu estou completamente perdido, a minha vida não agrada a Deus em absolutamente nada, nem 0,1%. Mas o Espírito Santo não para ali, nesse convencimento. Ele nos apresenta Cristo e a obra de Cristo, maravilhosa na cruz, para nos perdoar e nos limpar de toda maldade. Essa palavra convencer, que é o trabalho do Espírito Santo aqui, é uma palavra muito forte no grego. É a palavra elexei, que significa mostrar a falta, trazer luz, condenar, reprovar e repreender. E ninguém gosta disso.
E quantos de nós já ouviram a voz que achamos que era do Espírito Santo? Pronto, agora não tem mais jeito, agora não dá mais, estou cansado. Se você fizer mais uma vez, essa não é a voz do Espírito Santo. Esse verbo elexei, ele não aparece nenhuma vez para o crente, para o cristão, para aquele que tenha Cristo. Não é esse o convencimento e a maneira como o Espírito trabalha. Ele muitas vezes trabalha através de uma mensagem, através da palavra, e muitas vezes ele trabalha na minha vida com relação à tristeza que eu percebo no Espírito Santo. Eu não quero entristecer ele, e ele fica triste. Mais uma coisa talvez que a maioria não sabe, é feio, mas eu vou falar. E tem a ver com a minha vida passada, mas isso foi antes de conhecer Jesus. Eu fumava, comecei a fumar com 15 anos de idade. Na época tinha muita gente que fumava e ok, era coisa de homem fumar. E aí, me lembro que eu comecei a fumar cada vez mais, meu pai descobriu, e aí a coisa ficou feia. Aí eu quase levei uma surra, e aí um dia ele me disse: eu nunca quero ver você fumando na minha frente. E com meu dinheiro você não vai comprar cigarro. Pode saber que com meu dinheiro você não vai comprar cigarro. E duro. E vocês acham que mudou alguma coisa na minha vida? Eu fumava escondido. Não na frente dele. Continuava fumando e não me fiz nada. Eu percebia que isso até deixava ele meio brabo, mas ficou. Sabe quando o cigarro começou, e eu hoje olho, eu vejo, é o Espírito Santo que foi me abrindo os olhos também para a obra dele. Um dia, de tardezinha, eu tinha trabalhado duro e eu queria ir para Palmeira com os amigos. Não sei o que tinha lá, e eu queria ir, falei para ele: pai, você me dá o carro para ir para Palmeira? Aí ele olhou para mim e falou: te dou o carro, se você fumar 2 cigarros menos hoje à noite. Aí eu falei: tá bom, não tem problema. E aí, ele percebeu que eu levei isso de uma maneira tão liviana e tão tranquila. Ele falou: quantos cigarros você fuma assim de noite? Não, eu falei: numa noite assim, mais de festa, 7, 8. Agora eu vou fumar 6. Quando ele ouviu isso, o semblante dele baixou. Ele olhou para baixo, triste, doído. E aí ele nem olhou para mim, ele falou: toma a chave, vai. A partir daquele dia, aquilo tinha tocado o meu coração de uma forma tão tremenda, muito mais forte do que todo o rigor anterior. E ali eu comecei a me sentir mal com o cigarro. Pouco depois, me converti, e só depois, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui vencer o cigarro na minha vida, que é um vício, mas que não é o pior deles. Mas o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. A santidade ao meu lado, através do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, vai trazendo uma transformação tremenda na minha vida. Por isso, sinto que hoje devia abrir os olhos para cada um de nós sobre a importância da presença do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo e não só do poder do Espírito Santo. É maravilhoso o poder, outra hora a gente fala sobre isso. Mas Ele quer ser o teu companheiro, estar ali junto todo o tempo. E Ele esteve junto de você desde antes da tua conversão. Ele esteve te cercando, Ele trouxe um evangelista lá, não sei de onde, para compartilhar o Evangelho. Fez toda uma dinâmica para que você pudesse conhecer. E Ele está lá do teu lado todo o tempo. A questão é eu me conscientizar daquilo que Jesus disse. O Espírito Santo, Ele vai estar, Ele vai morar, Ele vai viver com vocês.
que a partir de agora, cada um de nós possa viver essa verdade bíblica e se conscientizar do Espírito Santo junto de você e do lugar que Ele quer tomar e da ajuda e do poder que Ele tem para transformar a minha vida e fazer de mim alguém cada vez mais parecido com Jesus. Porque é isso que Ele faz. O Espírito Santo glorifica Jesus. Jesus é mais glorificado quando o quê? Quando a nossa vida é transformada de glória em glória. E isso só pela ação dEle. Por isso, a partir de hoje, na hora de ir para casa agora, entrando no carro, sentado na mesa comendo, de tarde talvez com a visita, pense. E como é maravilhoso Ele estar do teu lado para ajudar, para ensinar, para te abençoar, para te transformar e através disso, transformar a vida de outros. Amém? Está triste? Estou vendo vocês já meio de cabisbaixo, diz, quando é que esse pastor vai parar? Vou parar. Mas gente, essa dinâmica é uma dinâmica, se você descobrir isso, e o maravilhoso que Ele é, você vai dizer, por que demorei tanto? E aqueles que já estão e já conhecem, continue crescendo nessa dinâmica, porque Deus ainda tem muito para fazer na tua e na minha vida. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa. Obrigado, Senhor, por todo o louvor, toda a adoração que nós pudemos elevar através do cântico. E nós queremos que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração, porque para isso fomos criados. Nós reconhecemos, Senhor, que por nós mesmos não podemos. E temos tentado muitas vezes. O Senhor é aquele que faz uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós através do Espírito Santo. E talvez hoje um e outro entendeu um pouquinho melhor qual é essa dinâmica do Espírito. Perdoa-nos quando só buscamos o poder. Hoje vimos que isso não é mais o mais importante. Mas o mais importante é a tua ação no meu coração, na minha vida, para que Cristo seja formado em mim. E nós queremos mais, queremos abrir o nosso coração, a nossa vida, cada porta da nossa vida. Também aquelas portas difíceis de abrir, como as portas que têm a ver com o nosso passado, onde nós seguramos tantas coisas doídas e dolorosas nas nossas mãos e não queremos perdoar. Obrigado, porque o Senhor sempre de novo nos anima e nos diz, perdoa, vamos limpar esse quarto. E o Senhor nos traz para uma liberdade tremenda, porque onde está o Espírito Santo, ali há liberdade, e o Senhor está nas nossas vidas. Continue, Senhor, a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, e ajuda-nos a lembrar, a termos uma consciência a partir de hoje, que o Espírito Santo maravilhoso está aí, está comigo, nunca me deixa, nunca. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa palavra que não é a minha, mas é a tua palavra. Obrigado por esse tempo. Senhor, te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto maravilhoso. Continue transformando a tua vida, enchendo a tua vida com o Espírito Santo, para que você seja útil em suas mãos e apto para toda boa obra, para fazer uma diferença no teu lar, em cada metro que você pisar. No nome de Jesus. Amém.